Pronto. Boa noite a todos e todas. Vamos dar continuidade nessa aula de Teoria Geral do Processo. Estamos na seção 3.3, ou seja, unidade 3, página 160 do KLS. Nós continuamos a tratar sobre jurisdição e competência. Eu preciso que vocês estejam com o material em mãos, porque, como eu estou, e provável que eu continue a fazer a projeção das aulas via meu aparelho de celular, por causa da internet, pelo menos ter uma confiança melhor, eu não tenho como ficar projetando nada para vocês, certo? Então, peguem o material do KLS, também peguem, seja pela internet, seja onde for, Código de Processo Civil e Constituição Federal. Eu já deixo aqui no meu computador isso tudo aberto, e facilita. Então, vamos lá. Primeira coisa, uma situação, um problema. Só que antes disso, eu preciso que vocês participem. Eu não faço chamada nas aulas, mas também não estou aqui para brincar. E como o assunto é difícil, se eu não perceber se vocês estão acompanhando ou não, estão tendo dúvida ou não, eu vou seguir o barco e depois, se houver prejuízo para vocês na compreensão, eu não vou poder fazer muita coisa. Então, vamos lá. Situação, problema. Uma ação ajuizada, uma ação de alimentos, certo? Uma ação de alimentos é uma ação em que, da forma como está posta aqui, alguém vai pedir o pagamento de alimentos. Ah, professor, o que é alimentos? Depende. Você tem verba alimentícia que pode ter determinadas fontes. A que está sendo dita aqui, alimentos, que vocês estudam isso em direito civil, são alimentos para um menor de idade. E, nesse caso, o menor se chama Fernando, uma criança de 5 anos de idade. Nesse processo é representado por sua mãe, Luísa. Observe. Eu já mencionei, mais ou menos por alto, que é a capacidade de ser parte, capacidade postulatória, capacidade de estar em juízo. São 3 tipos de capacidade. Aqui a gente está tratando de um tipo de incapacidade, que é pela idade, no caso Fernando não pode estar no processo sozinho, porque ele não tem capacidade de estar em juízo. Ele tem capacidade de ser parte, porque para ser parte basta ter personalidade, no caso das pessoas físicas. A gente já viu isso. No caso de estar em juízo, que é diferente. Capacidade de estar em juízo, você precisa ter capacidade plena, capacidade civil plena. Caso você não tenha capacidade civil plena, é necessário que essa capacidade ela seja integrada. No caso do menor, pela idade, ele vai ser representado. É a forma de integração da capacidade. Quem vai representar o menor? No caso aqui, a sua mãe, Luzia. Então, vamos lá. Então, eu tenho uma ação de alimentos em que Luzia vai pedir, em nome de Fernando, o filho, o pagamento de pode ser uma pensão em dinheiro, por exemplo. A ação está ou foi posta numa comarca. Eu já mencionei aqui o que é comarca. Se vocês tiverem dúvida do que é comarca, me interrompam e perguntem. Só uma outra explicação, que eu sei que tem gente que diz, eu nunca consigo acessar nesse aplicativo e tudo mais, eu não posso fazer muita coisa. É um aplicativo que é designado pela instituição e facilita muito a gravação. Caso vocês não acompanhem no ao vivo, vai estar no YouTube. Então, qualquer um consegue acessar, pelo menos no YouTube.
E se tiverem dúvidas, só é mandar mensagem. Não precisa ser na aula, pode ser depois. Só não me mande em véspera de prova, porque aí isso não é legal e não vai ajudar muito vocês. As dúvidas são para ser tiradas antes. A ação tramita na comarca de Três Lagoas. Ou seja, a ação foi proposta, já foi levada ao judiciário e o juízo competente é o de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. A outra parte do processo é o pai do menor, chamado Luciano, o pai. Ele ainda não foi comunicado. O processo já começou, já foi proposto, só que para todo, em regra, para todo o processo, a gente viu essa diferença quando tratou de jurisdição voluntária e jurisdição contenciosa. Na jurisdição voluntária não tem partes, né? Então não necessariamente você vai intimar alguém ou chamar alguém, vai depender do procedimento, como a gente já viu. No caso aqui, a gente está tratando de jurisdição contenciosa. E na jurisdição contenciosa, você sempre vai ter uma parte. Ou uma parte não, mais de uma parte. Autor, réu, depende do termo que você vai usar. Normalmente se usa esse termo, autor e réu, para os processos do âmbito civil, processual civil. Então, o processo ele se inicia quando alguém vai lá e provoca o judiciário. Como é que você vai provocar o judiciário? Você vai fazer um documento, normalmente chamado, tecnicamente, de petição inicial, e você leva ao judiciário. Nessa petição inicial, você vai lá contar a história, apresentar qual é o conflito, tem vários detalhes que depois vocês vão estudar, bem mais para frente. Espero que não é bem mais, mas vocês vão estudar, porque são vários detalhes. Chegando lá, essa petição, quem vai analisar para ver se esse documento, essa petição, está toda ajustada formalmente e tudo mais que a legislação exigir para o caso, se o juiz, ao analisar essa petição, esse documento, chega para o juiz, ele olha assim, está tudo certo. Vou determinar agora a comunicação da parte contrária, no caso aqui do Luciano. A questão proposta é, a ação chegou ao juiz, o juiz ainda não determinou a comunicação de Luciano. Luciano ainda não sabe, porque ele não foi citado, que é o termo correto do ato, não foi citado para ter conhecimento de que existe um processo contra ele. Então, a situação, o problema é essa, ou está nesse pé. A ação, ela está no juízo de Três Lagoas, porque era onde o menor, Fernando, residia com a mãe quando foi ajuizada a ação. O que é que ocorre? O que é que se questiona aqui? Luciano ainda não foi comunicado, mas Luzia quer que o processo que está na comarca de Três Lagoas seja mudado para uma comarca na cidade, ou a comarca na cidade de Sabará, Minas Gerais. Por quê? Porque eles não moram mais em Três Lagoas. Correto? Não moram mais em Três Lagoas. E por isso que está pedindo, porque diz a mãe de Fernando que para ela é mais fácil acompanhar o processo lá em Sabará, onde eles estão morando. Entenderam o problema? A questão é saber, é possível que esse processo que está em Três Lagoas
seja remetido para a comarca de Sabará, porque eles agora moram lá, por conta desse pedido, e levando em consideração que Luciano, que é o réu, ainda não foi comunicado, essa é a questão que se coloca. Vocês entenderam o problema? Tá, vou considerar como tendo entendido. Acho que sim. Acha? Por que acha? Porque eu consegui entrar no meio do caminho já. Eu entendi tá. que pode sim ser alterado, porque o domicílio onde está a criança é que vai ser levado em conta. Ok. Vamos ver daqui para o final da aula. Então, vamos lá. Deixa eu admitir mais um aqui. A gente está estudando jurisdição. Beleza? Eu já falei para vocês que a jurisdição, ela é, ou ela faz parte como função do poder do Estado. Eu acho que isso vocês já compreenderam. Né? Desde a tripartição dos poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, a jurisdição é do poder judiciário. Ela é um poder do Estado. Beleza? Só que quem é que vai exercer a jurisdição? É quem foi investido de jurisdição. Isso eu também já expliquei em outra aula. Beleza. Só que aí se questiona. Qualquer pessoa investido de jurisdição pode tratar de qualquer processo? Não. Por que não pode tratar de qualquer processo que exista? Vamos imaginar que você passou num concurso para juiz e você foi investido de jurisdição e foi parar na comarca de Cabrobró do Judas. Qual é o processo que você vai lidar? Que tipo de processo? Como é que você vai saber o que é que vai parar em sua mão? Já que você está investido em jurisdição, como é que você vai saber isso? Aí você vai ter que compreender as chamadas regras de competência. Regras de competência. Por quê? A jurisdição ela é uma função do poder. Vamos pensar em outra função do poder. Vamos pensar no executivo. Maria, ela é prefeita de, sei lá, Cabrobró do Judas, como eu citei o exemplo. Maria, ela pode decidir sobre uma questão relacionada à cidade de Irecê? Me respondam aí. Pode fazer a pergunta novamente, por favor, professor? Não pode, professor. Ela é incompetente por causa do território que é diferente. Mas eu não estou falando de juiz, eu estou falando de executivo. Sim, mas se ela é prefeita de Cabrobró, como é que ela vai decidir professor. relacionada a Irecê? Pronto. Isso aí vocês estão compreendendo. Ela não pode. Por quê? Porque é uma delimitação da atividade dela. Não é isso? Ela só tem competência no território do seu município. Pronto. Então vocês entendem que ela faz parte do executivo. Assim como o prefeito de João Dourado, a prefeita de Irecê, o prefeito de Irecê. Todos fazem parte do executivo municipal. Só que, aonde ele pode ou ela pode atuar, há uma delimitação. Correto? No judiciário é a mesma coisa. Vai depender de qual ou aonde você está colocado. Então, por exemplo, ela, Maria, lá em Cabrobró, só tem
a atribuição de tratar de situações relacionadas àquele município. Mas o governador do estado da Bahia, ele tem, dentro das atribuições dele, de tratar de todos os municípios do estado da Bahia. Assim como o presidente da República de todos os municípios e estados e territórios do Brasil. Compreendem? Todos fazem parte do poder executivo. Só que essas funções, para um melhor exercício, elas são delimitadas territorialmente. Isso vocês compreendem? Imagino que sim. A jurisdição, ela também é uma função do Estado, do poder, só que para ela ser exercida, além de você ser investido, você precisa distribuir de forma a que ela seja, a função jurisdicional, exercitada da forma mais racional e com a melhor qualidade possível. Essa distribuição dessa função de julgar, de acompanhar processo, etc., ela é delimitada pelos critérios de competência. Então, eu vou ter órgãos de competência diferentes. Correto? É isso que a gente vai ver. A competência, ela é uma parcela da jurisdição em relação ao seu exercício. Então, o juiz de Cabrobró, ele não vai cuidar de casos que não sejam relativos, em tese, à comarca, que é a delimitação territorial, que corresponde a Cabrobró. Correto? Mas a gente vai ver esses critérios hoje. Vamos lá. Artigo 42 do Código de Processo Civil. Deixa eu pegar aqui o 42 do CPC. Diz o seguinte, é o início do capítulo sobre competência no CPC. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instruir o juiz arbitral na forma da lei. Simples, não tem dificuldade nessa compreensão. A única questão é saber, o que é causa cível e o que não é. Você tira por exclusão. O que não for causa penal é causa cível. Só que dentro das causas cíveis, você vai ter vários tipos. Você vai ter as causas tributárias, as previdenciárias, por exemplo, as relativas às obrigações, tal. Normalmente é retirado por exclusão. O que não é penal vai ser considerado como causa cível, só que ainda assim, dentro dos critérios de distribuição de competência, você vai ter algumas distinções bem importantes. Mas beleza. Então, o 42 diz isso, que você vai ser, cada processo que tratar disso, para você saber quem vai ser o juízo que vai tratar disso, já eu diferencio o que é juízo de juiz, você precisa saber qual é a competência dele, se ele vai poder tratar ou não daquele processo. Então, vamos lá. A função, então, para ser exercida, a função jurisdicional, ela vai caber a um órgão jurisdicional. O que é um órgão jurisdicional? Por exemplo, um juiz, alguém que passou num concurso, ele funciona como órgão da jurisdição? Sim. Ele é considerado um órgão. Um juiz sozinho. Ele pode ser considerado um órgão. Assim como eu posso ter juízes reunidos em um tribunal e o órgão ser o tribunal. Eu posso ter um tribunal superior, o STF, STJ, o Tribunal de Justiça da Bahia, por exemplo. Diga, alguém quer dizer alguma coisa? Então, só que eu preciso distinguir, quando eu digo que um juiz ele pode ser considerado um órgão da jurisdição, eu preciso distinguir a figura da pessoa do juiz
da instituição. Quando eu falo de órgão, eu estou me relacionando à atividade jurisdicional. Então, quando eu me referir à delimitação da atividade conforme a competência, eu estarei me referindo a juízo. Juízo. Quando eu falar juiz, eu estou me referindo à pessoa do juiz. Então, Maria, que é juíza, era prefeita, agora já é juíza em Cabrobó, ela exercita a jurisdição no juízo de Cabrobó. Mas pode ser que por uma promoção, ou seja, por uma progressão na carreira, ela vá exercer a jurisdição no juízo de Irecê. Mas ela é uma juíza, Maria. Certo? Então, quando a gente falar de juízo, então, normalmente a gente relaciona assim, o juízo da comarca de Cabrobó, o juízo da comarca de Irecê. Então, por exemplo, na comarca de Irecê, você tem mais de um juiz. Mas pode ser que você tenha mais de um juiz e ter apenas um juízo. Como assim, professor? Nas comarcas em que existe uma vara única, por exemplo, se eu não me engano, em João Dourado é vara única. Me corrija aí se eu estiver errado. Lapão é vara única. Quando a gente fala que uma comarca é de vara única, significa que existe um órgão jurisdicional para tratar de todos os processos daquela comarca. Então, seja um processo de família, de fazenda pública, criminais, não interessa. Comarca de vara única cuida de tudo. Mas eu posso ter nessa comarca de vara única mais de um juiz. Como assim, professor? Pode ser que nessa comarca você tenha o chamado juiz titular, que é muito raro de ter. Atualmente na Bahia, em comarca de vara única, juiz titular. O que é um juiz titular? É um juiz que, ele na carreira como juiz, ele fica fixo naquela comarca, naquele juízo. Então, Maria vai para o juízo da comarca de João Dourado e você tem regras para isso, para você ficar titular. Se você fica titular, significa que você vai ficar um tempo ali como referência. A competência para tratar dos casos ali vai ser daquela juíza. Só que pode ser que numa comarca de vara única, apesar de ter, ou normalmente quando tem um juiz titular, tem situações que ele vai precisar ser substituído ou substituída. Seja porque saiu de férias ou uma licença, não interessa o motivo. Vai existir normalmente necessidade de algum outro juiz ou juíza, pessoa, que faça a chamada substituição naquele juízo, nas hipóteses em que for necessário. Então, eu posso ter uma comarca de vara única, em que o órgão jurisdicional trata de todos os assuntos, mas eu posso ter mais de um juiz quando um vai substituir. Então, eu tenho mais de um juiz atuando ali, mas é um juízo apenas. Compreenderam isso? A diferença entre juízo e juiz? Sim ou não? Se ninguém está falando nada, eu entendo que compreenderam. Quando a gente fala em foro, F-O-R-O, é a mesma coisa de eu falar de juízo. Então, eu posso falar o foro da comarca,
o juízo da comarca, por exemplo. Se eu falar fórum, F-O-R-U-M, acento no O. É no O? É no O. Eu estou me referindo ao prédio, à estrutura física, que pode ser que tenha, em determinada comarca, um fórum com a estrutura melhor do que em outros. Tá certo que eles tentam padronizar os fóruns novos. Então, fórum é o prédio físico. Foro é aquela distribuição de competência. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Então, compreendida a diferença de juiz para juízo, vamos seguir. Vamos lá. Quando se fala de impedimento, que a gente vai ver que existe a possibilidade no processo civil da gente tratar de impedimento e também de suspeição. Você já deve ter ouvido falar nisso. Se eu estou falando de impedimento ou de suspeição, mas aqui no material a gente só está falando de impedimento, eu estou falando de situações relacionadas à pessoa do juiz. Pessoa. São situações objetivas relacionadas à pessoa do magistrado que vai impedir de aquele juiz cuidar daquele processo, julgar, acompanhar aquele processo. São regras que vão, por isso se chama de impedimento, que vão impedir a atividade daquele juiz, naquele processo. Beleza? Já eu vou falar algumas delas. Se eu estiver tratando de incompetência, logicamente que o nome já sugere, eu estou me referindo à ausência de competência. Então, aquele juiz, se ele não for o competente, com base nos critérios que a gente vai ver, para cuidar daquele caso, ele não pode cuidar daquele caso. Não é relacionado à pessoa dele, é relacionado à vinculação dele ao órgão jurisdicional competente. E a gente vai ver isso daqui hoje. Vamos lá. Artigo, vou pegar um exemplo aqui, 144 do Código de Processo Civil. O que é que diz com base no que a gente está vendo aqui, o 144? Deixa eu pegar aqui, 144. Capítulo, está aqui no Código, se vocês estiverem acompanhando no Código, artigo 144. Ele trata das hipóteses de impedimento e da suspeição nesse capítulo do Código. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado, sendo-lhe proibido, exercer as suas funções no processo. Quando? Inciso 1º. Em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Então, se ele já participou do processo, antes daquele processo chegar para ele, mas como outra função, por exemplo, naquele processo que agora ele está lidando, mas como é que é isso? Ele não é o juiz, está lidando com o processo? Sim, mas pode ser que, por exemplo, o juiz Maria, que era de Cabrobró, antes de ir para Irecê, quando ela chega em Irecê, vem um processo para ela em que ela observa que ela já foi testemunha naquele processo. Ela não era juíza ali, ou já tinha passado pela carreira do Ministério Público e funcionou como promotora naquele processo. Ela não vai poder julgar, não vai poder acompanhar aquele processo, por exemplo. Aí ele diz várias hipóteses no 144. No inciso 4º, diz o seguinte: quando for parte no processo ele próprio,
Ele próprio quem? O juiz. Então, se o juiz é parte, o juiz pode ajuizar uma ação. Ele, pessoa física, pode. Se ele for parte do processo, ele não pode julgar o processo. Isso é óbvio. Né? Senão fica muito desproporcional e a imparcialidade aí já foi para o brejo. Então, se ele for parte do processo, inciso 4 do 144, seu cônjuge ou seu cônjuge, ou companheiro, ou companheira, for parte, então o juiz ele não pode julgar um processo em que a cônjuge dele ou a companheira é a parte do processo, é autor ou réu. Logicamente que não. Ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive. Essa parte de parente consanguíneo, afim, em linha reta ou colateral, vocês vão aprender em direito de família. E vão desdobrar isso em direito de sucessões. Então, eu não vou ficar aqui explicando muito bem o que é isso, não. Mas só para vocês terem noção, parente consanguíneo, você sabe o que é, de sangue. Parente afim é aquele que chega por conta do companheiro ou da companheira, ou da esposa ou do esposo. Então, é a sogra, é a cunhada, é o genro, essa galera. São parentes por afinidade. Por quê? Porque existe um vínculo com outra pessoa e dali a família daquela outra pessoa passa a ser parente por afinidade. Mas vocês vão ver isso lá em direito de família. Então, se essas pessoas forem parte do processo, logicamente que aquele juiz ou aquela juíza não pode funcionar naquele processo, porque ele é impedido. Não interessa se ele gosta ou não gosta, se ele convive ou não convive, se ele tem simpatia ou se ele tem ódio por aquele parente, ou pela esposa ou pela companheira. Não interessa. Ele não pode julgar. Ou se ele não está nem aí, se ele nem conhece. Porque pode ser que chegou lá um processo que é de uma cunhada dele que ele nem conhece ainda, não interessa. Os critérios de impedimento são critérios objetivos. Não interessa a sua subjetividade. Não interessa. Ocorrendo algum desses casos de impedimento, você não pode, de forma alguma, funcionar no processo. Está aqui no artigo 144, que são várias as hipóteses. Beleza até aqui? Digam aí, se não tiver, me interrompam. O artigo 50, então eu falei de hipóteses de impedimento. Hipótese de impedimento se refere à figura, pessoa do juiz ou da juíza. Hipótese de incompetência, que se refere a um órgão jurisdicional, a critérios da jurisdição de competência. Ele cita o exemplo no material do artigo 50. O que é que diz o 50? A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente. Incapaz, vocês sabem o que é, você vai estudar. Se alguém ajuizar uma ação contra o incapaz, ele pode, ele tem capacidade de ser parte. O que ele não pode é estar no processo sozinho. Ele vai precisar ser representado ou assistido. E aí, a regra do artigo 50 diz, quando você for ajuizar uma ação em que o réu é um incapaz, essa ação tem que tramitar, tem que ser iniciada e tem que ter seguimento, até antes do grau de recurso, logicamente, no foro do domicílio do representante ou assistente. De quem? Do incapaz. Não precisa ser no foro do domicílio do incapaz, mas sim de quem o representa ou assiste. Beleza? Isso é uma regra de competência. Então, se um juiz for cuidar de um processo em que o réu é um incapaz e lá se observa
que a ação foi proposta em um foro diferente de onde o representante do incapaz tem domicílio, esse juízo também, logicamente que eu estou falando do juízo, observando isso, por exemplo, o representante do incapaz mora em Lapão. A ação foi proposta em João Dourado. O juiz chega e olha o processo e vê, epa, o domicílio do réu, está lá posto, é em João Dourado, ou em Lapão. Eu não posso cuidar desse processo aqui, porque é um caso de incompetência do juízo. Esse processo tem que ir para Lapão. Compreende? Não é da figura do juiz, é do juízo, porque é um critério de distribuição de competência. Então, consegue compreender incompetência e impedimento, a diferença? Beleza. Vamos lá. Seguindo. Então, para que eu saiba sobre incompetência, eu preciso verificar se, dentro das regras de distribuição de competência, se aquele juízo é competente ou não para cuidar daquele determinado caso. Aí eu vou saber se é a hipótese de incompetência, se existe o vício de incompetência ou não. Beleza? Vamos lá. Quais são os critérios que definem a competência? Pegue aí na figura 3.4, está na página 164. Figura 3.4. Critérios de competência. Peguem aí. Está aqui dito. Nós temos como critérios de competência o objetivo, funcional e territorial. Inicialmente, a gente vai ver essa parte do territorial e do funcional, e depois o do que seria o objetivo. Vamos lá. O critério mais básico, mais simples e inicial de competência é o critério territorial. Porque eu preciso saber, e a lei é colocada nesse grau de importância, de saber o seguinte: quais são os processos que, por exemplo, o juízo da comarca de Irecê vai cuidar. Se eu estou em busca de um critério de competência territorial, eu vou analisar o território. Eu vou analisar o limite territorial. Eu vou saber do caso a depender de onde ele ocorreu. Ou aonde é que mora ou tem domicílio o autor ou o réu daquele processo. É um critério de território. Então, você vai ter uma distribuição de competência conforme o território. Professor, onde é que eu vejo isso? Essa distribuição de competência? A territorial, ou qualquer critério de competência, você primeiro tem que ver na Constituição Federal. A competência dos estados, na Justiça Comum Estadual, aí é que a gente vai ver mais no Código de Processo Civil, não que não existam outras. E para saber a delimitação, para saber qual é a comarca de Irecê, ela tem mais de um município, não tem? Comarca de Lapão é só Lapão ou não é? Tem outra cidade, não tem? Porque você pode ter uma comarca que corresponda a uma cidade. Mas dificilmente isso vai acontecer. Por quê? Isso aconteceria se em toda a cidade você correspondesse a uma comarca.
o que não é, pelo menos no nosso estado, não ocorre assim. Muito pelo contrário. Porque a quantidade de juízes é menor, então, por vários critérios, o Tribunal de Justiça prefere diminuir o número de comarca. Quando um tribunal ele diminui o número de comarcas, significa que ele vai aumentar a quantidade de municípios dentro de uma mesma comarca. Então, eu posso ter, por exemplo, aqui em Jacobina, eu tenho uma comarca de Jacobina, que territorialmente cuida da cidade de Serrolândia, de Quixabeira, são várias as cidades juntas, certo? Que estão na mesma comarca. Então, isso dificulta o próprio jurisdicionado, porque ele mora... Então, um advogado que é lá de Quixabeira, para ele ter um escritório em Quixabeira, mas ele tem que tratar dos processos em Jacobina, por exemplo. Eu não sei se Quixabeira é aqui, mas Serrolândia, com certeza. Porque eles suprimiram a comarca de Serrolândia. Então, todos os processos vieram para Jacobina. Isso já dificulta o jurisdicionado, mas isso é uma briga que a gente da OAB tem com o tribunal. Porque se ele pudesse, ele extinguia quase tudo, deixava em poucas comarcas, porque ele gasta menos, vamos dizer assim. Só que o jurisdicionado, o cidadão, fica prejudicado, porque o acesso fica muito mais difícil. Mas vamos lá. Então, eu tenho critérios de distribuição territorial. A regra geral, de distribuição de competência territorial, deixa eu pegar aqui, artigo 53 do Código de Processo Civil. Beleza? 53, regra geral. Você só aplica a regra geral quando você não tem uma regra específica ou especial. Você aplica a regra geral. O que é que diz o artigo 53? É competente o foro, inciso primeiro, para ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável. O que é que vai dizer? Deixa eu pegar aqui. Isso. Do domicílio do guardião de filho incapaz, letra A. Do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. Do domicílio do réu, se nenhuma das partes no antigo domicílio do casal. Aí você vai vendo que são várias as regras, na realidade, relacionadas à competência do território, mas no inciso 5, diz o seguinte, inciso 5 do 53, é competente o foro de domicílio do autor ou do local do fato para ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Aqui é um caso diferente, é uma regra especial. Por exemplo, quando houver acidente de veículos, aqui ele não se limita a dizer que é veículo terrestre, muito pelo contrário, ele diz até de avião. É considerado veículo. Onde é que, se tiver algum problema e for virar isso levado ao judiciário, quem é o juízo competente para tratar desse caso? Aí vai ser do local, do domicílio do autor, que vai ajuizar, ou no local onde ocorreu o fato. Então, por exemplo, o autor mora em Irecê. O acidente ocorreu na comarca de João Dourado. Ele pode ajuizar essa ação aonde? Ele vai escolher entre ou Irecê, onde ele reside, tem domicílio, ou em João Dourado, onde ocorreu o fato. Por quê? Porque o inciso 5 do 53 assim permite. Ele pode escolher. Vamos seguir aqui. Tem um parágrafo aí na 165, na página, o segundo parágrafo, que quando vai falar de competência funcional. Vocês entenderam o que é competência territorial? Sim, né? Beleza? Vamos lá. Competência funcional é a mais complicada.
Então, se vocês não entenderem, me interrompam. Por quê? Esse segundo parágrafo da página 165 já usa um termo que eu acho equivocado. Quando vai falar de juiz monocrático. Esqueçam isso de juiz monocrático. A gente não fala juiz monocrático para primeiro grau de jurisdição. A gente fala de juízo monocrático, até porque todo juiz é monocrático. O que é ser monocrático? É ser sozinho, é ser um. Então, se eu estou falando de juiz, eu estou falando de uma pessoa. Se eu for falar de juízo, aí é que eu vou ver. Porque se eu estiver tratando de juízo do tribunal, em que os casos são julgados por colegiados, juízes reunidos, então eu tenho as turmas, as câmeras, a corte especial, o órgão especial, o pleno, que é a reunião desses juízes, chamados de desembargadores. Aí lá eu posso dizer que quando um juiz sozinho, no caso um desembargador, decide sozinho, aí é que eu vou me referir a uma decisão monocrática, porque foi uma decisão dada por um juiz, no caso um desembargador, sozinho. Então não use esse termo, juiz monocrático. Foi a primeira vez que eu ouvi falar desse negócio de juiz monocrático. Beleza. Mas vamos entender o que é competência funcional. O nome já sugere. É uma competência, é um critério de competência que vai ser estabelecido pela função a ser exercida naquele processo. Vou dar exemplos. Prestem atenção. Qual é o exemplo? Eu tenho a seguinte situação. O processo, ele é dividido em fases, ele é dividido em atos, ele é composto por um procedimento. Vocês já entenderam a diferença de processo e procedimento? Sim? Sim. Ninguém está falando nada? Compreendo que sim. Um processo ele é feito com base num procedimento. O procedimento ele vai dizer o seguinte, por exemplo, se eu pego um procedimento comum, que é o procedimento geral do código, ele vai dizer que, iniciado o processo, o juiz vai analisar a petição inicial e vai dizer se admite ou não o processamento daquela petição. Porque se tiver faltando algum requisito que precisa constar, alguma coisa assim, pode ser que o juiz termine ali. Ele extingue o processo ali. Acabou ali. Lógico que ele pode recorrer, o autor pode recorrer, ou pode consertar antes até dele extinguir, se tiver jeito. Se ele não for o caso de extinção ali, vai ter segmento. Aí qual é o procedimento? O juiz recebe a petição inicial e vai designar o que em regra? Que a gente já viu isso, uma audiência de tentativa de conciliação. Não obtida a conciliação, ou não realizada essa audiência porque as partes disseram que não queriam, lembra que a gente já viu isso também? Qual é o próximo passo nesse procedimento? Abrir prazo para que o réu apresente resposta. Ou seja, para que o réu, por exemplo, ofereça a contestação. Ele rebata, ele impugna o que o autor está dizendo. Depois disso, o que é que o procedimento comum vai dizer? Vai dizer que depois de apresentada essa resposta, o juiz,
sendo o caso, vai abrir prazo, vai comunicar o autor para que se manifeste sobre a resposta apresentada, que pode ser que na resposta se juntou o documento. A parte contrária tem o direito de se manifestar sobre o documento juntado. Pode ser que, a depender do tipo de defesa que foi colocada na contestação, seja necessário que o autor se manifeste sobre aquele tipo de defesa. Então, não é sempre que o juiz vai intimar para a chamada réplica. A réplica não cabe sempre, vai depender da hipótese. Depois disso, o procedimento vai dizer, o procedimento prevê que o juiz vai, em consulta com as partes, saber quais são as provas que elas querem ainda produzir. Uma pode dizer, eu quero que seja realizada uma perícia. Não, eu quero ouvir uma testemunha. Ele vai organizar isso. Ele vai, por exemplo, designar uma audiência de instrução para ouvir testemunha, por exemplo. E aí vai seguindo o procedimento. O procedimento é que vai dizendo o que é que deve acontecer no processo. O juiz sentenciou, né? Deu uma decisão. No final, vamos imaginar. E a parte quer recorrer dessa decisão. Foi lá e interpôs o recurso. Quem é que vai julgar? Aí eu preciso ver dentro das regras de competência. Mas não só. A competência funcional, ela vai dizer em relação a quem é que vai exercer a função jurisdicional para aquele ato em específico. Em regra, um processo em primeiro grau de jurisdição vai tramitar todo com o mesmo juiz. Ou melhor, não juiz pessoa física. Naquele mesmo juízo. Então, se precisar dar uma decisão naquele processo, a competência funcional é daquele juízo. Mas se for um caso de recurso, a depender de qual seja o recurso, o juízo competente vai ser outro. Isso é hipótese de competência funcional, porque a função muda. Mas não só, a competência funcional, ela não se refere só a recurso. Porque, por exemplo, se é um recurso contra a sentença, no caso uma apelação, quem vai julgar, quem julga a apelação é o Tribunal de Justiça. Ou um Tribunal Regional Federal, a depender se for um juiz federal. Quem é que estabelece isso? Critérios de competência funcional. Só que eu posso ter dentro do processo, no mesmo juízo, critérios de competência funcional. Esses todos que eu falei, por exemplo, são critérios de competência funcional. Porque ele vai dizer quem é que vai determinar a audiência de instrução, quem é que vai conduzir a audiência de instrução. É o juízo daquele onde o processo está tramitando. Isso é uma competência funcional. Porque não pode ser outro juízo. Como, por exemplo, vou dar uma outra hipótese aqui. Vamos lá. Vai complexificar, mas o critério de competência funcional, ele é complexo. Só vocês lembrarem isso, quem é que tem a função de julgar tal caso ou tal situação dentro do processo? Então, por exemplo, o processo já está no tribunal. E surge. No tribunal, você tem vários órgãos. Você tem as câmaras, você tem as turmas, você tem o órgão pleno, você pode ter um órgão especial. Como é que eu vou saber isso, professor? Eu tenho que pegar a lei de organização judiciária. Então, por exemplo, eu tenho a primeira Câmara Cível, que é formado de 2 turmas. Essas 2 turmas, por exemplo, são compostas de 4 desembargadores, cada uma. Então, se um processo chega numa turma dessa, e nesse processo se levanta o questionamento sobre inconstitucionalidade, o processo está tramitando sobre uma coisa, e aí alguém levanta a hipótese, e o juiz também pode levantar de ofício, de que a lei que está se pretendendo aplicar
ela é inconstitucional. Você não está discutindo no processo a constitucionalidade da lei, você não está pedindo isso, porque só pode fazer isso no Supremo. Mas você pode estar pedindo algo em determinado processo e levantar o questionamento, certo, mas essa lei que você está tratando aqui, quer ver aplicar, eu entendo que ela é inconstitucional. Qualquer juiz pode tratar de inconstitucionalidade, contanto que não seja o pedido principal. Porque só quem pode tratar sobre constitucionalidade como pedido principal, ou seja, o pedido que é o mérito daquele processo, que eu já expliquei o que é o mérito, é só no Supremo. Mas qualquer outro juízo pode tratar desse assunto, contanto que não seja o pedido principal. Como assim, professor? Eu posso, por exemplo, pedir ajuizar uma ação contra o Estado para dizer que ele não pode me cobrar, eu não quero que ele me cobre tal valor que corresponde a um tributo, ao ICMS, que ele está me cobrando. Eu vou dizer, não, eu vou pedir ao juiz o quê? Eu quero que você considere que esse valor que o Estado está me cobrando é indevido. Aí eu digo, sob qual fundamento? Pode ser que um fundamento que eu levante é dizer o seguinte, a lei que institui esse tributo, nessa hipótese, é inconstitucional. O que é que eu estou pedindo como pedido principal? Eu não quero pagar o tributo. O que é que eu levantei como outro pedido? A decretação de inconstitucionalidade daquela lei para aquele caso. Mas não é objeto do meu processo a decretação de inconstitucionalidade. O objeto, o mérito do meu processo é o não pagamento do tributo. Mas a Constituição Federal permite que qualquer juiz, qualquer juízo no Brasil trate sobre constitucionalidade. A diferença é, você só vai poder colocar essa discussão de constitucionalidade como pedido principal, como mérito do processo, nas ações diretas de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade. Se não for pedido direto como mérito, aí você pode tratar em qualquer processo. Por quê? O que o juiz definir sobre constitucionalidade ou não daquela lei, por exemplo, nesse juiz que eu estou dizendo que eu não quero pagar o tributo, só vai ter efeito para aquele processo. Por quê? Porque ele não tem competência para decretar inconstitucionalidade ou constitucionalidade de lei que valha para todo mundo. Só quem tem isso é o Supremo. Mas para aquele meu caso, vai ser um tratamento diferente. Beleza? Por que é que eu estou dizendo isso? Porque se essa discussão for em primeiro grau de jurisdição, qualquer juiz pode fazer isso. Agora, se a discussão sobre inconstitucionalidade surgir num tribunal que não seja o Supremo, mas um tribunal, a Constituição vai exigir que sobre a inconstitucionalidade, quem vai definir vai ser o pleno do tribunal. Então, o processo está tramitando, está na segunda turma da primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Só que surge, porque foi pedido, que seja analisada a constitucionalidade de tal lei naquele processo. A turma onde o processo está tramitando e que vai julgar aquele processo pode tratar disso? Em regra, não. Porque ela não tem competência. Porque a Constituição Federal diz que nas hipóteses de inconstitucionalidade ela tem que ser dada, nessa hipótese, por um tribunal pleno ou por um órgão especial se existir um tribunal. Então, a discussão do processo está na turma, só que a turma vai ter que fazer um incidente de inconstitucionalidade, o processo vai parar, vai ser levado ao órgão pleno, ou seja, que reúne todo mundo, todos os outros desembargadores, não só aqueles 4 da turma, para que seja decidido sobre a inconstitucionalidade daquela lei, e depois de decidido sobre a constitucionalidade ou não daquela lei, volta o processo para ter seguimento e ser julgado conforme aquele entendimento que foi definido no pleno.
Isso é competência funcional. É um exemplo de competência funcional. Então, consegue entender que podem existir vários tipos dentro do processo. Eu tenho que ver o procedimento. Aí é que eu vou ver quem é que é o competente ou não funcionalmente para tratar daquela hipótese. Consegue compreender isso? Então, beleza. Então, vamos lá. Além do critério do território e do critério da função dentro do processo. Então, um processo, ele não é determinado só por causa de um critério, não. Eu acabei de citar o funcional. O funcional tem dentro de qualquer processo. E vai depender da fase, vai depender do procedimento. O territorial pode ser que seja usado, porque normalmente é um critério mais geral. Mas eu posso ter outros critérios de distribuição de competência, que são os chamados, que ele coloca aqui como critérios objetivos. Que é o critério do valor da causa, por exemplo. O que é o valor da causa? Eu já falei isso para vocês. A toda causa, a cada processo, você tem que atribuir um valor. Valor, não digo monetário. Então, você tem que dizer lá. Às vezes é mais fácil de você colocar esse valor, como eu já falei com vocês também. A Lei 9.099, que trata dos juizados especiais cíveis e criminais, no caso da competência cível, ela diz lá, o juizado especial só pode tratar de processos cujo valor não ultrapasse 40 salários mínimos. No caso, se o juizado for federal ou da Fazenda Pública, esse valor vai para 60. Quer dizer, assim, 60 salários mínimos. Certo? 60 salários mínimos. Esse é o critério do valor da causa. No caso da Lei 9.099, Juizado Especial Cível, se ultrapassar 40, não vai para o juizado. O juizado não é competente. Mas, se for abaixo ou até 40, você pode, a depender da hipótese, escolher se você vai para um juízo comum ou se você vai para o juizado. Certo? Beleza? Critério do valor da causa. Esse é um exemplo da competência determinada sobre o valor da causa. Mas aí eu junto com outro, por exemplo. O critério do território. Certo? Eu vou escolher se vai para o juízo comum ou juizado. Mas da onde? Aí eu vou utilizar os outros critérios. É critério territorial que vai ser utilizado, então eu vou ver. É na comarca de Irecê, ou é na comarca de Lapão, ou é na comarca de João Dourado, vai depender. Porque eu não posso escolher qualquer um. Eu resolvi ir para o juizado especial, para tratar da minha questão contratinho. Em vez de ir para o juízo comum, porque o juizado é mais rápido, etc. Certo? Mas aonde? Aí eu vou para outro critério. Entende como a gente utiliza mais de um critério ao mesmo tempo? Critério relacionado à matéria. O que é um critério de competência relacionado à matéria? Eu preciso ver na lei de organização judiciária, porque é lá que vai estar isso, para saber, porque pode ser que seja criado, por exemplo, aqui na comarca de Jacobina, por ser uma comarca de entrância final, ou seja, você não precisaria nem ir para Salvador, nem para outra cidade, você pode terminar sua carreira, se não for para tribunal, aqui, porque é uma comarca de última entrância, vamos dizer assim. É um outro critério, tá? Para não confundir. Aqui eu tenho vara da Fazenda Pública. Aqui eu tenho vara crime. Já estão pedindo para criar uma vara separada de júri tóxico, para ficar uma outra de menor, por exemplo, que ainda não tem. É provável que seja criado. Então eu tenho vara da Fazenda, vara crime, vara cível, que aí pega o resto. Certo? Quando você cria isso é criado na Lei de Organização Judiciária. Eu pego lá, qual é a Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia? É que lá vai dizer que na comarca de Lapão vai ser vara única,
A comarca de Hondorada é vara única, a comarca de Irecê é vara intermediária, de entrância intermediária, a comarca de Jacobina é vara tal. E, quando for criada uma vara especializada, é porque eu estou estabelecendo para aquela vara uma competência em razão da matéria. Então, se eu crio uma vara de família e sucessões, a definição da competência daquele juízo daquela vara é por conta do assunto, do conflito. Então, se é uma ação de separação e existe uma vara de família e sucessões, por exemplo, essa ação tem que tramitar na vara de família. Ela não vai com a vara civil comum. Porque quando é uma vara única, trata de todos os assuntos. Mas se eu tiver uma divisão, uma criação de uma vara especializada, todos os processos que tratarem daquele tipo de assunto vai para aquela vara. Então, por exemplo, pega uma comarca de vara única, cuida de qualquer processo. Aí criaram nessa comarca uma vara crime, para separar processos de natureza criminal de processos de natureza civil. Todos os processos que antes tramitavam juntos agora vão ser separados conforme a matéria. E aí você vai, processo crime vai para a vara crime, processo civil para outro. Pode ser que dentro da vara crime seja criada outra distinção. Aí criou-se uma vara de família e sucessões. Os processos de família vão sair da vara civil, vara comum, para ir para a vara de família. Criou-se uma vara da fazenda pública. Então, todos os processos que envolvam o município e o Estado, que tramitem naquele juízo, vão para a vara da fazenda pública. E por aí vai. São critérios em razão da fazenda pública em relação à pessoa. Desculpe. Não confunda, a fazenda pública não entra nesse. É no próximo que eu vou falar. Em relação à matéria. Deu para compreender a definição? Professor, então como é que eu vou saber? Eu tenho que ver o juízo, tenho que ver a lei de organização judiciária. Certo? E o terceiro critério é em razão da pessoa, que eu até já adiantei aqui. Se eu tiver uma distinção de vara especializada em relação eu posso ter vários critérios em relação à pessoa. A fazenda pública é o quê? O município, Estado, União, por exemplo. INSS, as autarquias federais, estaduais, tal, até municipais. São critérios em relação a quem faz parte do processo, não em relação ao assunto. Em relação a quem é que está no processo. Não é foro privilegiado não, viu? Não confundam isso. Foro privilegiado, eu falo em relação à matéria criminal. Se eu estiver falando de um critério de estabelecimento de competência em relação à pessoa, mas for em relação a processo civil, eu estou falando de competência em razão da pessoa, não tem foro privilegiado. Termo foro privilegiado e essa previsão de foro privilegiado são para ações criminais, não para ações de natureza civil. Beleza? Então, eu vou dizer lá, a Constituição vai dizer que artigo 109, inciso 1º da Constituição Federal, que também isso consta no Código de Processo Civil, diz lá o seguinte, artigo 109 da Constituição Federal, aos juízes federais compete processar e julgar. Aí vai dizer, as causas em que a União, entidade autárquica, inciso 1º, empresa pública, etc. As causas entre Estado e estrangeiro. Então, ele vai dizer, a Justiça Federal, sempre que houver, melhor dizendo, uma ação em que a União, no caso, faça parte ou tenha interesse naquele processo, tem que tramitar na Justiça Federal. Não pode tramitar na Justiça Estadual. Isso é um critério em relação à pessoa. Beleza? Então, entendido o que é cada um. Então, entenderam que é um critério de competência com base no território, com base
no valor da causa, com base na matéria e com base na pessoa. Se tiverem dúvida, me interrompam agora. Então, se não tem, eu sigo. Seguindo. Uma diferença básica, que já que eu mencionei juizado, e aqui no material está dizendo do meio para o final da página 166. O juizado especial federal, que é da Lei 12.259/2001, diferente do juizado especial civil da Lei 9.099, trata de outro tipo de competência, que eu vou explicar mais na frente. Porque no cível, ele diz lá que ele é competente para cuidar de tais casos até tal valor. E aí você pode escolher se você vai para o juizado ou se fica no juízo comum. Onde existir juizado federal e surgir um processo que ele pode tratar obrigatoriamente, você tem que ir para o juizado federal. Você não escolhe em relação ao valor. Se for uma matéria que o juizado federal pode tratar, você tem que ir para o juizado federal. É diferente do juizado civil estadual, que você escolhe. Não é obrigatório. Agora, no caso onde existir juizado federal e tiver ali as hipóteses de competência de juizado federal, você tem que ir para o juizado federal. Você não tem escolha. Porque é como ele diz aqui, é a competência absoluta. Então, só para eu adiantar uma coisinha. A gente distingue o que se chama de competência absoluta e competência relativa. Eu posso ter critérios, ou posso considerar que aquele critério de competência, ele é de natureza absoluta. Quando eu disser que um critério estabelecido é de natureza absoluta, significa que ele não pode ser alterado. Você não pode escolher. E caso haja uma violação dessa competência, esse vício de incompetência, ele não pode ser sanado, ele não se resolve. Então, se um juízo incompetente, de forma absoluta, chegar a julgar, analisou, definiu, sentenciou e tudo mais, o tribunal recorreu, foi para o tribunal, vamos imaginar que você conseguiu levar até o Supremo, que é muito difícil, mas conseguiu levar, no caso civil. E lá no Supremo, depois desse tempo todo, se observou, ou até mesmo, o processo já tinha transitado e julgado, se observou que o juízo ele era incompetente de forma absoluta, mas não é tudo. Porque uma das consequências da competência absoluta é justamente isso. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui no Telegram, porque o pessoal fica no meio da aula falando isso. Deixa eu só explicar uma coisa aqui para vocês. As aulas vão continuar nesse sistema, e caso vocês não consigam, vocês acompanham depois, porque todas as aulas ficam no YouTube. Eu não tenho como ficar e não vou ficar transmitindo no YouTube, porque o risco é muito maior de perder a gravação da aula, caso eu tenha um problema na minha internet. Então, esse sistema que a gente usa do Teams, ele é mais garantido para que a aula não se perca para quem não consegue acompanhar. Então, por isso que eu não vou colocar e fazer diretamente no YouTube. Só por esse detalhe. Correto? Então, vamos lá. Então, você tem essa distinção. Pessoal, como é que eu vou saber se a hipótese é de competência absoluta ou de competência relativa? Aí eu tenho que ver o caso. Porque, em regra, os critérios de competência estabelecidos com base no território, os critérios de competência territorial, eles são considerados de competência relativa. Significa que,
Se houver uma violação dessa competência e você não alegar no prazo que você tem para alegar, acabou. Aquele juízo que está tratando do caso permanece competente. Então, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que o critério de competência para um caso, ele é do territorial. E, conforme esse critério, o autor, ele reside em João Dourado. Só que o processo, ele foi ajuizado em Irecê. E pela competência, e o réu reside em Irecê. O autor em João Dourado, réu em Irecê. E o critério da competência, ele foi, o que é o critério que vai servir para aquela hipótese. Por quê? Porque eu não tenho um critério a ser utilizado de competência material, nem razão da pessoa, não é o caso, nem valor da causa. Então, o critério que vai ser utilizado é o critério geral. Nesse critério geral, é conforme o território. No critério territorial, se a ação deveria tramitar em João Dourado, por exemplo, mas ajuizou em Irecê, e o réu não alegar isso, no prazo que ele tem para defesa, passou aquele prazo, acabou, o processo vai continuar em Irecê. Se for um critério de competência relativa, vai continuar em Irecê. Compreende? Se fosse um critério de competência absoluta, como eu mencionei, aí sim, se fosse um critério de competência absoluta, o que é que ocorre? Havendo essa violação, não importa o momento em que vai se alegar, inclusive o juiz pode conhecer de ofício. Vai ter que anular um monte de coisa que foi feita para que o processo tramite no juízo competente. Beleza? Então, aí entra no final da 166. Perpetuatio jurisdictionis. O que é o critério? O que é isso? A perpetuação da jurisdição. Vai significar o quê? A gente já viu os critérios, não foi? A gente viu que existem critérios sobre a competência. Então, se definiu. O processo vai tramitar em tal juízo. Pronto, definiu a lei. Como é que se define? Ou em que momento se define? É o que a gente vai ver já já. Mas, definido, não interessa o que acontecer depois dessa definição. Ou seja, aconteceu qualquer fato, ou houve uma alteração jurídica, em regra, não vai alterar a competência daquele juízo para aquele processo. Ou seja, uma vez definida a competência, ela fica estável. Você não vai alterar ela. A regra é essa. Certo? Deixa eu pegar aqui o 43. Ah, não, eu peguei aqui da Constituição, do Código. Vou pegar aqui o 43. Determina-se a competência. Deixa eu só avisar. Pessoal, eu só estou mandando mensagem assim porque eu estou no meio da aula, eu não posso parar para estar conversando para vocês. Só por conta disso que eu mandei esse recado rápido aqui, ok? Até mais. Determina-se a competência no momento do artigo 43 do Código de Processo Civil. A gente já tinha lido o 42 no início dessa aula, 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimir órgão jurisdicional alterar a competência absoluta. O artigo 43 do Código de Processo Civil, ele está tratando sobre a estabilização da competência.
A perpetuação da competência. Eu vou explicar o que ele está dizendo. Se tiverem dúvida, perguntem. Então, vamos lá. Como é que eu vou saber, ou melhor dizendo, qual é o momento em que eu defino qual é a competência para aquele caso? Quando é dado início ao processo. E aí ele diz, no momento do registro ou da distribuição. O que é isso? Nas comarcas em que existe uma vara única vara para cuidar de tudo, e o processo tiver que tramitar naquele juízo, você, ao protocolar, como alguns, o termo que vai te utilizar, ou dar início ao processo, quem for receber o processo, né, quem for responsável pelo recebimento da petição, vai chegar a petição, não é o juiz, não. Você vai registrar, né? Você vai pegar sua cópia, vai comprovar lá que deu entrada, e saca sua cópia, com a comprovação do recebido. Se é vara única, ou se tem um juízo competente apenas, você vai registrar. Agora, para os casos em que exista mais de um juízo competente, você precisa passar pela distribuição. A gente até mencionou um pouquinho sobre distribuição aqui. Como assim? Vamos aqui, vou pegar o exemplo de Jacobina. Em Jacobina, nós temos 2 varas cíveis. 2 varas. Então, se vem um processo que é da competência de uma vara cível e for ajuizado aqui na comarca, ou vai para a primeira vara cível, ou vai para a terceira vara cível. A pessoa chama primeira e terceira, porque depois tinham 3, e aí transformou a segunda em vara da Fazenda Pública, e a outra ficou como terceira, em vez de botar como segunda, né? Não tiveram nenhum cuidado, o tribunal, de pelo menos mudar o nome, em vez de ficar primeira e segunda vara cível, ficou primeira e terceira. Aí, cadê a segunda? A segunda virou vara da Fazenda. É dessas coisas que a gente passa. Então, ao invés de, ou vai para a primeira, ou vai para outra vara cível. Beleza? Como é que eu vou saber se vai para uma ou vai para outra? Tem que ir pela distribuição. O que é a distribuição? Onde houver mais de um juiz competente, você vai num setor em que ele vai fazer o sorteio, que eu já mencionei aqui em outra aula. Tal processo vai para vara A. O próximo processo vai para a vara B, e aí você vai distribuindo de forma igualitária. Distribuição, você não escolhe. Então se você vai ajuizar e chegou lá, e o último, antes daquele seu processo, foi para a primeira vara, o seu vai para outra. E assim por diante. Compreendem? Então, é registro quando é uma vara única. Ou quando só existe um juízo competente. É distribuição quando houver mais de um. Aí diz mais no 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. E ele diz, uma vez distribuído ou registrado, uma vez dado início ao processo, não interessa o que acontecer depois. Em relação à modificação do estado de fato ou de direito. Por exemplo, mudou o código. O código entrou em vigor, o novo Código de Processo Civil. Isso vai alterar a competência? Não. É uma alteração jurídica. Não interessa. O processo continua na competência daquele juiz. O autor mudou a residência. Foi morar no Amazonas. Isso vai mudar a competência? Não. Porque isso é uma questão de fato. Não interessa. Problema dele. Aí você já adianta a resposta da situação problema do início. Não muda. Então diz lá no 43, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente ao que?
a distribuição ou registro ao início do processo. O que ocorrer depois, nesse sentido, não muda a competência. Estabilização da demanda. Se chama também. Beleza? Só que diz mais no 43. A não ser que ocorra o seguinte: quando houver supressão do órgão jurisdicionário ou se alterar competência absoluta. E aí eu tenho que juntar um monte de coisa agora para explicar. Eu citei há pouco que no estado da Bahia, o tribunal tem uma tendência, porque ele já vem fazendo isso, a extinguir comarca. Então, por exemplo, aqui, a gente tinha aqui bem próximo a comarca de Serrolândia. Semelhante ao que pode acontecer em Irecê, por exemplo. Você tem aí ao lado a comarca de Lapão. Pode ser que o Tribunal de Justiça diga assim, ó, a gente precisa de conter gasto, não justifica pela quantidade de processos que se tem em Lapão, vamos extinguir a comarca. E todos os processos que eram de competência de Lapão vão passar para a comarca de Irecê. Vão para a comarca de Irecê. O que é que ocorreu aí? Ocorreu uma supressão, vou pegar aqui o 43, do órgão judiciário. Então, significa que a competência vai ser alterada, vai sair da comarca de Lapão para a comarca de Irecê. Por quê? Porque houve a extinção da comarca de Lapão. Então, os processos vão ser redistribuídos para a comarca de Irecê. É a primeira exceção. A segunda, quando se alterar a competência absoluta. E aí eu preciso compreender o que é competência absoluta. Eu mencionei a consequência de violação de competência absoluta. Mas eu não disse quais são as hipóteses de competência absoluta. E aí eu vou dizer agora. Gravem isso. Todas as vezes que se tratar de competência em razão da pessoa, é competência absoluta. Todas as vezes que se tratar de competência em razão da matéria, é competência absoluta. Todas as vezes que se tratar de competência em razão do valor da causa, é competência absoluta. Então, só é competência relativa a que for relacionada a território? Depende. Porque eu posso ter competência territorial absoluta também. Certo? Então, não é toda a competência territorial que é relativa. Existem competências em razão do território que é absoluta. Você não pode mudar. Por exemplo, se você vai tratar uma ação que está discutindo propriedade de bem imóvel, uma ação real imobiliária, por exemplo, você está discutindo uso capião, apesar de tratar de domínio, né? Mas vai implicar em propriedade. Em uma divisão de terra, essa ação ela é definida pelo território, mas o território é onde? Onde está situado o imóvel. Mas é uma competência absoluta. Então, eu preciso saber as competências absolutas, porque se houver alteração de competência absoluta, a competência muda. Como assim, professor? Vou voltar a um exemplo que eu estava dizendo antes. Vamos imaginar uma comarca de vara única. A competência foi definida naquele juízo, pronto, todos os processos estão tramitando ali. Mas o tribunal resolveu criar uma vara especializada. Ele cria uma vara de família naquela comarca. E aí, criada essa vara de família, mesmo com aqueles processos que já estavam tramitando, que já existiam, criada a vara de família,
todos os casos que se referirem a casos da competência da vara de família vão sair. Vão mudar a competência. Vão para a vara de família. Então, as competências em razão de ser consideradas absolutas, quando houver alteração de competência absoluta, isso é uma alteração de competência absoluta. A criação de vara especializada é a alteração de competência absoluta, porque você criou uma competência absoluta, posterior ao ajuizamento, à distribuição ao registro. Então, a competência muda. Correto? Então, são as duas únicas exceções. A alteração, quando estabilizada a competência, estabilizou a demanda, como é que estabiliza? Distribuiu a competência com registro, a distribuição. As únicas hipóteses de alterar essa competência mudou a competência absoluta ou houve a supressão de órgão jurisdicional. Correto? Compreenderam? Ou tem dúvida sobre isso? Se tiver, me avisem. Vamos lá. Como vocês estão entendendo tudo, apesar desse assunto ser extremamente complexo, que bom que vocês estão entendendo. Artigo 43 do Código de Processo Civil. Eu acabei de explicar. Estabilizada a demanda, distribuiu, fez tudo direitinho, beleza, aqui a competência, ela não se altera como regra. Só que existem hipóteses de alteração de competência que são mais complexas, que vão excepcionar essa regra, além da exceção que já contém do artigo 43, que é o seguinte. O artigo 54 do Código, ele diz que, vou pegar aqui 54, seção 2 do Código, modificação de competência. Observe, o 43 tratou de a competência não muda, a não ser que você suprima um órgão ou altere competência absoluta. O 54 vai dizer: se a competência for relativa, você pode mudar. Beleza? E quais hipóteses? Artigo 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência. Observar disposto nessa seção. Então, ele vai começar a trazer hipóteses em que qual é o exemplo de competência relativa? Em regra, a competência territorial. Em regra. Por quê? Porque se for a ação relacionada a bem imóvel, a depender do que seja, ela é uma competência absoluta. Fora disso, no geral, é a competência relativa. Então, você vai cobrar uma dívida de alguém. Passou um cheque sem fundo, por exemplo. Não, se bem que aí vai pegar outra coisa. Um contrato. É depender. É competência relativa. E pode ser modificada. Essa modificação pode vir por outra ação. Observe. As hipóteses de conexão e continência que estão aqui mencionadas no 54, ela se refere a outro processo. Você tem um processo que está tramitando, é de competência relativa, e surge um outro processo que tem alguma relação com aquele. Que aí são as hipóteses de conexão e continência. Que precisam ser vistas. Aí você vê, então quer dizer que um outro processo que tiver relação com aquele, a depender da hipótese, pode alterar a competência. Se for o caso de reunir esses processos para que eles sejam julgados simultaneamente. Aí já é um assunto bem mais complexo. O de modificação da competência por essas hipóteses. Então, eu vou seguir dentro aqui do material para não aprofundar nisso agora. Por quê? Ele vai dizer no artigo 55, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhe for comum pedido a causa de pedir. Aí o buraco é bem mais embaixo. Vou explicar isso para vocês.
Então, eu vou seguir aqui. Um outro critério que tem a ver com competência, porque a modificação a gente vai ver em outro momento. Se eu não me engano, é outro momento? As análises, deixa eu pegar aqui. Como eu falei, é assunto demais. Seguindo aqui para a gente terminar a aula. Critério de prevenção. Você só fala de prevenção quando você tem mais de um juízo competente. Vou dar exemplo. Vou pegar aqui o artigo 59. O artigo 59 do Código de Processo Civil, lembrem lá do que a gente falou do 43, a 43 que a gente estava vendo? Era 43. 43 diz, determina-se a competência no momento do registro ou distribuição. O 59 vai dizer, o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. O que é isso? Prevenção é um critério que é utilizado sobre a competência quando existe mais de um juízo competente e você precisa saber quem foi o primeiro juízo dentre os competentes que tomou conhecimento do processo. Para quê? Para se definir quem é que vai ficar com o processo. Por exemplo, se na hipótese de que você tenha mais de um processo que precisam ser reunidos para serem julgados na hipótese de conexão ou continência, que a gente vai ver depois como é isso. Só que foram ajuizados em juízos distintos, e eles precisam ser reunidos, onde é que eu vou reunir? Qual é o critério que vai ser utilizado? O critério da prevenção. O critério da prevenção, a gente também pode chamar de preferência. Quem é que tem preferência para julgar aquele caso? Dentre os juízes competentes. Onde houve a situação do registro ou distribuição primeiro. Então, seguindo aqui, o 59 é que vai dizer, aí eu vou pegar a data. Qual foi o que foi ajuizado primeiro? Aí eu vejo lá, foi esse daqui. Em qual juízo? Naquele juízo. Então, se vai reunir, reúne os dois naquele juízo. Porque o critério é da prevenção. Então, você só utiliza o critério da prevenção quando você precisa resolver esse tipo de conflito. Em que você tem situações em juízos competentes distintos e você precisa reunir em um só. Como é que eu vou saber qual é o que vai reunir? Qual foi o prevento? Mas também tem outra situação de prevenção. Por exemplo, você tem hipótese de mais de um tipo de recurso no processo. Eu citei hoje um exemplo de uma apelação que vai para um tribunal. Beleza? Apelação que vai para o tribunal. Chega no tribunal, a apelação vai para tal turma para ser julgado. Ou um órgão especial, depende de qual seja julgado. Mas vamos imaginar que antes do final do processo em primeiro grau, uma das partes, ela foi lá e interpôs um outro recurso antes de finalizar, chama de agravo de instrumento, e foi para o tribunal para a primeira turma da segunda Câmara Cível. E o processo continuou no primeiro grau de jurisdição, mas teve um recurso lá, enquanto o processo tramitava. Quando esse processo encerrar no primeiro grau e tiver um outro recurso, no caso uma apelação, para onde é que vai essa apelação? Vai para o mesmo órgão que julgou aquele primeiro recurso. Por quê? Porque aquele órgão que teve conhecimento, ou seja, que tratou daquele recurso, daquele processo anteriormente, se tornou prevento para qualquer outra situação que precise chegar no tribunal daquele processo. Critério de prevenção. Ele não vai para a distribuição o critério o recurso subsequente.
vai para onde já foi o anterior, porque aquele conhecimento anterior torna aquele órgão do tribunal prevento para cuidar de todos os outros casos relacionados àquele processo. Compreenderam? Sim, não ou talvez? Digam aí. Estou aguardando. Até aqui, compreenderam? Então, já que ninguém fala nada, eu vou considerar como tendo compreendido. E eu vou parar por aqui, porque, como eu falei, essa sessão é muito assunto. Estou parando agora na página 167 dessa sessão 3. Diga, Fabrício. Eu ia tirar uma dúvida com você acerca da... Eu não quis interromper durante a aula, mas eu fiquei com essa dúvida. Acerca da... Ai, meu Deus, comarca... Das varas. Você falou acerca de que uma vara só poderia ter... Uma comarca só poderia ter um juiz. Como no caso das comarcas grandes de Salvador, como se define essa questão das varas? Não, entenda. Não é que uma comarca só pode ter um juiz. Pode ser que na distribuição, na organização feita pelo tribunal, se considere, aí você tem escalas de comarca, certo? E pode ser que nos municípios menores ou nas comarcas menores se diga que só vai ter um juízo. Isso é um critério do tribunal. Quando você chega nas comarcas maiores, aí é que vai ter mais de uma vara, mais de um juízo, entendeu? Assim em Salvador, assim em Irecê, assim em Jacobina, Feira de Santana, Camaçari. Vai depender. Isso entendeu? Né? É o tribunal que vai dizer. Na lei de organização judiciária. É o tribunal que diz, ó, a comarca de João Dourado é vara única. Só vai ter um juízo. Entendeu? É lá que é designado isso. Mais alguma dúvida? Não, era essa mesmo. Então, beleza. Então, pessoal, como eu havia avisado, essa sessão ela tem muito assunto, e são assuntos que exigem uma explicação muito bem detalhada, eu vou parar aqui, certo? Na 167, para a gente continuar na próxima aula, porque aí, senão, para quem está acompanhando, já para não fundir muito o juízo. Juízo, no caso, juízo. Não o juízo que a gente estava vendo, ok? Se tiverem dúvidas, aproveitem agora ou mandem mensagem depois. Diga. Não, foi ótimo você parar, porque assim chegou a um ponto que já estava confundindo um pouco esse último. Acho que o tempo de aula e o assunto também, né? É muito assunto, é muito detalhe, é muito detalhe. Eu vou parar aqui, porque aí eu retomo, voltando nessa parte de conexão, continência, esse negócio, quando começou a misturar juízo pré-evento, eu volto daí e a gente conclui e segue para outra sessão, porque eu sei que aí já confunde. Por exemplo, no normal dos casos, para eu tratar de competência, esse assunto que é dessa sessão 1, eu teria que ter pelo menos 3 aulas. 3, no mínimo. Para vocês verem a quantidade de assunto que é só dessa sessão. Então, por isso que eu vou parar aqui agora, a gente continua na semana que vem, correto? Se tiverem dúvida, se não, boa noite, até a próxima, bom descanso e juízo e se cuidem. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Valeu. Boa noite.